Olá a todos, este é o canal Revelar e, como sempre, nós temos várias matérias aqui para trazer para vocês e comentar, não é? Inclusive esta questão do submarino, que já esfriou, né? O pessoal já não está mais comentando isso aí, mas eu tenho uma outra visão, como sempre, para trazer para vocês a respeito desse fato. Nós vamos conectar isto aqui com a questão dos tardígrados, mas isso vai ficar mais para o final do vídeo, porque nós vamos começar com outra matéria. Vamos começar primeiro comentando a respeito do fato de que um tabloide alemão, mais um, dessa vez o Bild, cortou 200 empregos e disse que algumas funções serão substituídas por inteligência artificial. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, reiteradamente, nós temos mostrado profissões que estão sendo extintas e, quando não extintas, são substituíveis pela inteligência artificial e já estão tendo. Inclusive, várias vezes nós trouxemos comentários em vídeos mostrando como um jornal aqui, outro lá e outro acolá estão substituindo às centenas e aos milhares os jornalistas. Só que, já percebendo isso, há muito tempo atrás eu fiz uma pergunta ao ChatGPT. Na verdade, eu havia feito a pergunta para o Bing, uma outra inteligência artificial concorrente. E a resposta, então, eu já sabia. E eu fui hoje, novamente, refiz a pergunta para mostrar a resposta para vocês. Eu perguntei: os jornalistas serão substituídos pela inteligência artificial? Se sim, quando? Em que ano? E aí a resposta, ela não veio de forma, segundo a minha visão e opinião, verdadeira. Ela veio de forma mentirosa. Ela está dizendo que a inteligência artificial tem desempenhado um papel cada vez mais importante na área jornalística e blá blá blá. No entanto, a substituição completa dos jornalistas por inteligência artificial é altamente improvável no futuro próximo. É parcialmente verdadeira, porque a substituição completa muito possivelmente nunca acontecerá. Mas a substituição de 99% deles é muito rápido de acontecer e já está acontecendo, mas não é o que está sendo dito aqui. Aqui eles tecem loas à profissão de jornalismo, elogiam muito, dizendo que é insubstituível, blá blá blá. Só que, se você parar para analisar, isso já está acontecendo. Isso aqui é só mais um exemplo. Há dias atrás eu divulguei aqui de milhares de jornalistas que foram demitidos. Só que, principalmente, os jornalistas, eles não podem perceber que isso está acontecendo. Porque se eles perceberem, eles vão começar a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, que é divulgar o fato de que muita gente vai ficar desempregada. Então, eles têm de ser os últimos a saber que serão demitidos, embora eles estejam sendo os primeiros, antes que eles comecem a alertar a população. Porque o trabalho de um jornalista é isso, é o trabalho de ser uma espécie de torre de vigia, né, que está observando os fatos mais ao longe e divulgando para as pessoas que não estão tão atentas assim. Só que eles também estão dormindo tanto quanto os demais que eles deveriam alertar. Então nós fazemos aqui o trabalho que deveria ter sido feito. Se você perguntar para a inteligência artificial, vai ver que várias das profissões vão ser, ela vai dizer não vão ser substituídas tão brevemente. Todas serão e rapidamente, pessoal, podem ter certeza. Quem não se adaptar vai ter sérios problemas aí de manter a sua família. Pela primeira vez, perfuram a crosta terrestre e conseguem alcançar o manto. O que encontraram? Várias vezes também nós já trouxemos matérias aqui mostrando sobre esses buracos, né, que eles estão cavando. Já mostramos aquele buraco na Rússia que atingiu mais de 10 quilômetros de profundidade, e agora eles estão dizendo que alcançaram, né, o maciço da Atlântida. Então eles teriam começado o furo já num lugar mais abaixo, né, direto no fundo do mar, e aí foram extraídas amostras cilíndricas de 1 km de comprimento com uma temperatura de 200 graus Celsius, que seria isso aqui, né? Então eles colocam a perfuração e tiram essa rocha lá de dentro. Parece até uma espécie de granito, mas vocês percebem que ele veio derretido, tanto é que ele não é contínuo, né? Ele tem esses buracos aqui, né? Então, pela primeira vez na história, eles teriam conseguido extrair rochas do manto da Terra após perfurar a crosta terrestre. O manto, situado entre o núcleo e a crosta, tem se mostrado impenetrável, mesmo com os instrumentos mais avançados, e só conhecemos a composição de seus minerais através das rochas que são expelidas por alguns processos geológicos, como as erupções vulcânicas.
Então eles estão procurando coisas como a cidade perdida, uma janela direta ao manto terrestre. Eles literalmente estão procurando coisas como a desaparecida Atlântida, tá, pessoal? Cidade perdida de Atlântida. Então, só para vocês verem que, enquanto as pessoas estão preocupadas em erguer seus barraquinhos de madeira, eles estão procurando as cidades antigas e perdidas dos mitos, né? Que as pessoas acham que são mitos. Lá na comunidade fechada, inclusive, a gente explica o que tem de verdade por trás disso aí, né? Dentro daquilo que a gente conseguiu alcançar investigando essas situações. Então, não é uma brincadeira, né? Isso aqui é um investimento de milhões de dólares, ou bilhões talvez, né? Acredito que milhões. Não é uma brincadeira gastar todo esse dinheiro aqui para buscar algo que eles não acreditam ser verdadeiro. E eles até assinam aqui, né? 33 quilômetros de profundidade é onde começa o manto. Estruturas gigantes são encontradas no interior da Terra e elas podem ser restos de um mundo antigo, mas a matéria confirmando a mesma coisa. Isso é uma outra situação. Nas profundezas da Terra, abaixo da África e do Oceano Pacífico, notem que lá era no Atlântico, né? Aqui é no Pacífico, existem duas estruturas gigantescas e misteriosas que estão na parte inferior do manto envolvendo o núcleo. Os pesquisadores não sabem bem o que elas são, mas uma das hipóteses sugere que sejam restos de um planeta antigo, eles falam. E aí eles talvez vão fazer referência àquela história de que a Terra bateu contra um planeta chamado Tiamat, né? Gaia bateu com Tiamat e aí formou a Terra atual. E aí então teriam civilizações antigas no Tiamat e elas então teriam ficado no núcleo da Terra. Só que existem outras teorias que dizem que nós já estamos na sexta civilização. Aliás, esse mundo aqui já é a sexta civilização, dessa vez humana, e que antes vieram os hiperbóreos e outras raças, né? E que essas civilizações abaixo do manto da Terra, até no núcleo, né? Elas foram então sendo enterradas por conta das revoluções do terreno, né? Por conta de grandes terremotos e, enfim, foram se afundando, né? E aí parece que outros aí já estão dizendo que nós estamos à beira de enfrentar mais uma vez isso aí. É mais ou menos igual aquele seriado, bom, acho que ninguém aqui assistiu porque é um seriado chinês, ele tem legendas em português, que se chama O Terceiro Corpo, ou Os Três Corpos, algo assim. Então eles falam aí que a física não é exatamente o que as pessoas pensam que a física é. É muito interessante, mas é chinês, né, pessoal? Até divulguei um dia lá no Telegram do Revelar. Enfim, mais algumas descobertas aí que eles estão fazendo. Quando eles descobrirem tudo, eu acho que já é a hora de revirar tudo novamente e apagar essa civilização. Ascensão de superfungos. Uma falta de saúde, desde micose até problemas de pulmões, estão se tornando intratáveis por conta dessas novas situações, desses novos flagelos que estão vindo aí. Nós temos dito aqui várias vezes para vocês que o grande problema que a humanidade enfrenta são os chamados parasitas. Um parasita pode ser um vírus, pode ser um fungo, como é o caso aqui, pode ser um verme mesmo, né, que é o que todo mundo conhece mais propriamente como um parasita, porque é o que mais choca, ele é um dos parasitas mais visíveis, né, ou até uma bactéria. São os invasores do corpo, né, que invadem para nos devorar por dentro. Eu espero que muitos de vocês estejam, como é que eu posso dizer assim, acompanhando certas postagens que nós temos feito lá para compreender o que tem além disso, além daquela situação científica, né, que se fala a respeito dos parasitas. E os médicos então estão relatando vários casos de problemas de fungos resistentes que causam grandes erupções vermelhas como coceira, uma supermicose, digamos assim. Eles estão falando aí dessas infecções fúngicas a surgir com poderes resistentes a qualquer tipo de invenção, né, da farmaqueia aí contra isso. E nós estamos enfrentando também problemas aí em certas regiões do mundo de uma redução do poder do Sol, aparentemente, que é o grande
grande instrumento, né, que poderia ser utilizado para combater esses parasitas. Pesquisadores descobrem o que poderia ser o próximo problema de flagelo, fungos resistentes. É a mesma coisa, só que agora de uma maneira um pouco mais científica, que é colocado que o fungo, né, que eles encontraram seria resistente a qualquer tipo de invenção aí da farmaqueia, teria sido encontrados em regiões remotas da China. Especialistas temem que isso possa ser o próximo grande flagelo. Parasitas são como os vampiros da ficção. Eles não gostam de alho, nem de sol e de outras coisas mais, mirra e outras situações aí que investigar vai encontrar. Então, esse fungo evoluiu para suportar esses equipamentos, vamos dizer assim, da farmaqueia, comumente usados para combater esses problemas, levantando assim o alarme dentro da comunidade científica. Apesar de estarem longe das zonas agrícolas e da interação humana, os fungos podem desenvolver resistência através da exposição prolongada a justamente aquilo que a farmaqueia produz ou até aos fungicidas. Lógico, quando você vai eliminando uma quantidade de fungos, aqueles que são sobreviventes eles vão sendo os mais fortes, né? Então, quando aqueles sobreviventes se multiplicam porque não há concorrência mais fraca, eles vão tomar conta do terreno, e o terreno muitas vezes é o próprio corpo humano, às vezes a pele, às vezes órgãos internos, enfim, e às vezes, o pior de tudo, o cérebro, né? E aí é que há a parasitação mais problemática de todas. E aí eles fazem propaganda disso, né? Eles dizem que existe um parasita que triplica o tempo de vida das formigas. Será que ele triplica mesmo? Eu já mostrei para quem acompanha mais tempo que os parasitas eles podem pegar uma dessas formigas, isso nasce até uma espécie de antena a partir delas, e eles podem então controlar essas formigas como zumbis, literalmente zumbis, né? Só que agora eles estão dizendo que um certo tipo de parasita desses aí, que seria uma espécie de tênia, né, ela pode acabar fazendo com que as formigas vivam 3 vezes mais. Será que ela realmente está viva ou ela é como um zumbi, que parece vivo, mas de fato só está a carcaça ali se mexendo, né? Então quem olha de fora parece que ela está atuante, ela age aparentemente normalmente, mas quem está controlando a carcaça dela já não é ela mesma, a formiga em si, né, mas sim o invasor. Me parece que a maior probabilidade de que seja isso mesmo. Um tópico aqui totalmente diferente do que esses que nós já viemos comentando é sobre a inflação persistente, né, o problema da pegajosa inflação, né, eles dizem aqui. Eles colocam o dólar derretendo. Por quê? Porque o dólar tem perdido o valor. Foi impresso muito dólar, o teto da dívida está aumentando cada vez mais, aí o pessoal diz, o real está se valorizando frente ao dólar. Será que é o real que está valorizando ou é o dólar que está desvalorizando? Porque quando o dólar desvaloriza, de uma certa maneira para o governo norte-americano é bom, porque ele tem dívidas em dólar, né? Então quando ele vai pagar essas dívidas, vai pagar com algo que já não vale mais tanto, porque as dívidas que estão escritas em certos títulos são em dólar. Então, será que a inflação ela é tão negativa assim? Se ela fosse só uma inflação internacional, para eles seria boa. Só que como a inflação é interna e prejudica o próprio povo norte-americano, isso é politicamente ruim. Então, não sei como é que eles vão equilibrar essa equação. Eles estão com o juro lá razoavelmente alto, se eu não me engano agora está em algo próximo a 5%. A inflação real deles, ou melhor, o juro real deles ainda é inferior ao nosso. Nós estamos aí com 13,75%, se eu não me engano, na Selic, mas o juro real, né, que sobra para nós é algo próximo a 8% a 9%. Então ainda é mais vantajoso investir aqui, embora não tenha tanta credibilidade, né, e estabilidade quanto lá. Mas isso também não é tão interessante. Eu queria mostrar para vocês umas imagens aqui que a gente já comentou várias vezes sobre dólar. Vamos comentar mais vezes porque isso é importante, mas é uma repetição. Isso aqui é só para mostrar aquilo que vocês já viram, mas agora com imagens diferentes, que é aquele bólido que cortou os céus de São Paulo e Minas Gerais. Veja só,
bem verde, assim, um verde vivo, né? Luminoso, bem aparente. Isso, alguns estão dizendo que é um meteoro. Já teve cientista que veio dizer que isso é lixo espacial. Tem o pessoal aí que diz que isso aí é um OVNI. Tem de tudo, né, pessoal? Só poucos estão dizendo aquilo que nós já dissemos aqui a respeito dos caídos, né? Vamos mostrar mais uma imagem aqui muito bonita, muito interessante, muito bem nítida, né? Isso aqui chama atenção mesmo. Às vezes até parece que ele desacelera, mas é porque ele está mais longe, né? Aqui, ó, uma outra imagem. E por fim, pessoal, aquilo que vocês viram lá no começo. Isso aqui é um tardígrado. Um tardígrado, ele é conhecido como o animal mais resistente, ou ser vivo mais resistente do nosso planeta. Ele é resistente a frios extremos, a seca extrema, calor. Nada elimina esse tal tardígrado. Isso aqui que ele está em cima, ele lembra muito o ovo do flagelo, digamos assim. Aliás, o flagelo, né? Mas o ovo do tardígrado é muito parecido com isso aqui. Então, muito possivelmente, isso esteja representando o ovo do tardígrado. Agora, note que isso aqui é uma imagem de um artista. Inclusive, agradeço a pessoa que me enviou esse vídeo. Eu não gosto de esquecer de agradecer, né? Agradeço a todos que enviam aí as matérias para a gente. Isso aqui eu já mostrei para vocês. É uma imagem de um artista que conecta os tardígrados a portais. Porque os tardígrados, inclusive, eles estão sendo utilizados para estudos de colisores de hadrons, né, os CERN da vida, por conta dessa qualidade deles, né, de serem praticamente indestrutíveis. E aí, de alguma maneira, esse artista, conectando esse estudo que eles fazem com os tardígrados, inclusive tendo levado alguns tardígrados para o espaço, supostamente, né, deixando alguns deles na Lua, dizendo que eles estão vivos, tanto os que estão flutuando no espaço quanto aqueles que estão na Lua. E aí o artista conectou isso aqui com o portal. E aí isso nos leva ao tal submarino que causou tanta polêmica no mundo. Mas em meio a tantas situações, pessoal, que poderiam chamar a atenção, tantas questões talvez mais importantes, isso aqui chamou a atenção. Por quê? O nome desse submarino é Ocean Gate, ou Portal do Oceano, né? E abaixo ainda está o nome Titã. Então o Titã, vocês sabem, né? Eram os nomes dos primeiros Nephilim, né? Descritos lá no livro de Gênesis. E não foram descritos apenas pelos antigos hebreus, né, mas também por gregos, romanos. Os gregos chamaram eles diretamente de titãs, né, enquanto os hebreus chamavam de Nephilim, ou gigantes, né, como foi traduzido, ou tiranos, como também foi traduzido. E até os gregos têm a titanomaquia, né, contando a história dos antigos titãs, aqueles que vieram antes daquele mito da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, né, que teriam gerado uma outra raça de titãs diferente. Mas enfim, há uma conexão entre a água e os titãs, porque, segundo o mito, os titãs teriam sido eliminados no grande dilúvio, né? Então eles teriam se perdido nas águas do tempo, né? Então os oceanos teriam contido em si o corpo e o DNA desses titãs. E o nome desse submarino talvez seja uma referência ao Titanic. O Titanic foi chamado de Titanic, também baseado nos titãs, porque ele era o titã dos mares, ele era o maior navio da sua época. E o titã era considerado também um gigante, né? E a coisa vai ficando mais estranha quando a gente vê essa espécie de olho aqui na frente, né, que seria o visor desse submarino, que parece realmente a retina de um olho, né, as cores de um olho, e ao mesmo tempo lembram esse
tardígrado por conta desse portal aqui atrás, né, que seria um portal para a Via Láctea, e ao mesmo tempo ele se assemelha, né, essa frente dele aqui com a boca, digamos assim, né, do tardígrado. Então, o que isso tudo tem a ver, Jason? Pessoal, eu não acredito em coincidências. A pessoa que me mandou também não. Ela já sabe mais ou menos a minha linha de pensamento. Então, quando ela esbarrou com isso, acho que ela já imaginou do que podia se tratar. E nós acreditamos aí que, principalmente esse pessoal que tem mais dinheiro, né, como esses milionários aí que estavam no fundo do mar e os que os financiaram porque eles não estavam sozinhos, né? Inclusive os navios e aviões que estavam procurando eles se chamavam Poseidon, Atlântida, não lembro, tinha os nomes aí relacionados com os deuses do Olimpo lá, né, que confrontaram os titãs na antiguidade. A Titanomaquia fala disso, de uma guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, né? Nós temos o entendimento de que essas pessoas elas têm uma fé muito diferente do que a maioria das pessoas tem. Eles não são cristãos, não são budistas, muçulmanos, nada disso. Eles têm uma fé conectada a uma espécie de mundo paralelo, que seria essa ideia aí que eles acreditam, então, em portais. Aí eles conectam a teoria das cordas, das 11 dimensões da teoria das cordas aos portais. Dali é que vem aquela ideia da cientologia, que é apenas uma ponta do iceberg dessa fé deles, né? Algo que emergiu acima da superfície, que as pessoas acabaram tendo uma visualização muito grande porque isso foi divulgado, né, por artistas de Hollywood. E me parece que toda essa visibilidade que foi dada a esse evento, que é um evento pontual, né? Se você parar para pensar o que te interessa essa questão aí do submarino, embora seja realmente curioso o fato, mas tem tanta coisa mais importante acontecendo no mundo. Então me parece que essa visibilidade toda que foi dada a isso aí não é uma mera coincidência, e tem a ver com essas questões todas aí, dessa crença, dessa fé da classe dominante ocultista. Eu trouxe isso aqui mais para estimular a curiosidade de vocês e para, observando os comentários de vocês, talvez buscar algumas informações adicionais, porque eu sei que tem muita gente aqui que entende exatamente do que eu estou falando, embora a maioria não consiga entender, né, esteja tentando fazer isso, e aí nos comentários de repente eu consigo juntar mais algumas peças para esse quebra-cabeça que a gente tem tentado montar, principalmente lá na comunidade fechada. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.